Olá, boa noite. Violência em Patrocínio. Adolescente é assassinado depois de ofender homem dentro de delivery de bebidas. O crime foi flagrado por câmeras de segurança e o autor está foragido. Acidente fatal é registrado na BR-365, próximo ao restaurante Caipirão. E mais. Ciclistas são atropelados por motorista que dormiu enquanto dirigia. Carro tomba no trevo da Pipoca. Patenses reclamam de buracos e lotes sujos na cidade. Paracatu em risco. Ministério Público pede descaracterização de barragens, mas Justiça nega. E sem marcar, Mamoré empata com a Agrovec pela Copa Amapá. A partir de agora no NTV News. Nós começamos essa edição mostrando que um acidente fatal foi registrado hoje pela manhã na BR-365, próximo ao restaurante Caipirão, e envolveu um carro e também um ônibus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro com placas de patrocínio fez uma ultrapassagem e bateu de frente com o ônibus de transporte interestadual. O motorista do carro, identificado como Marcelo Augusto de Lima, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras 2 pessoas estavam no veículo e ficaram feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro municipal de Patrocínio. Passageiros do ônibus ficaram feridos sem gravidade. E 2 ciclistas ficaram feridos hoje pela manhã após serem atingidos por um carro na Avenida Marabá, no trevo com a Avenida das Paineiras, em Patos de Minas. O motorista do carro com placas de São Gotardo subia a avenida quando atropelou os 2 ciclistas, que seguiam no mesmo sentido. Após o impacto, o carro parou em cima do canteiro central do trevo. 2 ambulâncias do SAMU socorreram os ciclistas. Um foi levado para o Hospital Regional Antônio Dias com ferimentos graves na perna. O outro sofreu escoriações e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. O motorista não sofreu ferimentos. Ele acionou o socorro e aguardou a chegada da Polícia Militar. O veículo e o condutor estavam com a documentação regular. Ele disse que cochilou ao volante. E falando aí nesses acidentes, outro acidente foi registrado hoje à tarde na marginal da BR-365, no trevo da Pipoca. Um veículo de passeio capotou no local e a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Ao chegarem lá, os bombeiros encontraram um condutor de 49 anos fora do veículo apresentando corte na cabeça. O motorista foi encaminhado para o Hospital Regional e a causa do acidente ainda não foi informada. Pois é, e nós vimos aí uma sequência de acidentes registrados na região, aqui em Patos de Minas, inclusive um acidente fatal em Patrocínio. E voltando a falar em Patrocínio, um homicídio foi registrado na madrugada de hoje no bairro Santo Antônio, lá nessa cidade. Um adolescente de 17 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça e o suspeito está foragido. O crime aconteceu dentro de um delivery de bebidas. De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Matheus Alexandrino de Oliveira, de 17 anos, teria chamado o autor de corno chupador, em tom de brincadeira. O autor, de 21 anos, ficou nervoso, sacou uma arma de fogo e efetuou 2 disparos contra a cabeça da vítima. O SAMU foi acionado e constatou o óbito no local. Câmeras de segurança flagraram o crime. Após o fato, o autor fugiu do local em um carro, juntamente com outros 3 indivíduos. Durante o rastreamento, as guarnições encontraram um veículo abandonado na rua Aprígio Alves da Cunha. O suspeito possui passagens pela polícia. Até o momento não há informação ainda da localização desse suspeito e a gente segue acompanhando esse fato. A seguir, você vai entender o que são os crimes contra a honra praticados nas redes sociais e buracos tomam conta das ruas de Patos de Minas. A frase "terra sem lei" tem sido aplicada para as publicações e comentários difamatórios na internet. Você vai ver agora que uma advogada desmistifica a liberdade de expressão e explica como são os crimes contra a honra praticados nas redes sociais. A facilidade de acesso a dispositivos com internet e de criação de perfis em redes sociais provoca uma enxurrada de perfis falsos em páginas anônimas,
que em alguns casos servem para difamar pessoas ou propagar mentiras. A gente sabe que é livre a expressão do nosso pensamento, né? O que a gente chama de liberdade de expressão. Mas a Constituição, no artigo 5º, no inciso 4º, prevê que essa liberdade de expressão é autorizada, mas é vedado o anonimato. Então, você pode falar o que você quiser na internet, sim, você pode criar um perfil na internet e manifestar as suas ideias, suas opiniões, suas colocações, porém, isso não pode ser feito de forma anônima. A advogada Luciana Morato afirma que as implicações jurídicas da criação de perfis falsos em redes sociais são as possíveis práticas de crime de falsidade ideológica e estelionato. Além disso, existem penalidades cíveis como o dever de indenização, aplicáveis em casos de calúnia, injúria ou difamação. A injúria, ela está lá no artigo 140 do Código Penal e ela afeta a honra íntima da pessoa. Então, pode ser que você manda um DM, uma mensagem, e a pessoa se sente violada numa qualidade dela, inferiorizada, isso no âmbito íntimo. Isso é injúria. Ou a difamação. A difamação é quando você imputa a alguém uma qualidade negativa, a ofende de forma pública, mas não imputando a ela um crime. Então, por exemplo, você vira para o seu colega de trabalho e fala, ou posta lá no Instagram, na internet, falando que ele sempre trabalhava bêbado. Trabalhar bêbado não é crime, mas você está ferindo a honra daquela pessoa. Ou a calúnia, que está no artigo 138 do Código Penal, que é você imputar a alguém o cometimento de um crime. Os crimes contra a honra praticados nas redes sociais, além de ferirem a reputação das vítimas, podem causar transtornos psicológicos. Se você postar alguma coisa que possa vir a configurar algum desses 3 crimes, que é a calúnia, a difamação e a injúria, que estão nos artigos 138, 39 e 40 do Código Penal, você pode responder pelo crime na esfera penal e ainda, se a pessoa entrar na justiça contra você, ela pode requerer um direito de uma indenização. Então, pode surgir o dever de indenizar, que está previsto lá no Código Civil, nos artigos 186 a 189 e 927 do Código Civil. Se você fez uma conduta, realmente existe um nexo causal e a pessoa foi lesada, a justiça pode entender que você tem que pagar uma quantia pelo dano moral que aquela pessoa veio a sofrer, então você pode ser responsabilizado na esfera civil e penal. Para formalizar uma denúncia contra qualquer crime contra a honra, as vítimas devem salvar as mensagens ou efetuar capturas de telas e procurar auxílio jurídico especializado. E o Ministério Público da cidade de Paracatu solicitou a descaracterização das barragens de Santo Antônio e Eustáquio da mineradora canadense Kinross, com risco de rompimento, mas a Justiça indeferiu o pedido. O juiz entendeu que não houve demonstração de um perigo iminente de rompimento das barragens de Rejeito, Eustáquio e Santo Antônio, e que a nota técnica juntada aos autos basicamente relata os efeitos danosos ao meio ambiente decorrente do hipotético rompimento das barragens de Rejeito. Fernando Lino pondera ainda que nem durante o período de grande volume de chuvas ocorridos no início do mês de janeiro de 2022, fato alegado como risco pelo MP, não foram observadas patologias que comprometessem a segurança das barragens, mesmo após a ocorrência dos eventos chuvosos e que as estruturas apresentavam borda livre considerável no momento da vistoria. Outro motivo, segundo o juiz, para indeferir o pedido da liminar é a demora do MP em mais de 2 anos depois da primeira inspeção para ajuizar a ação, o que denota que não há esta situação de urgência e emergência. Foram feitas diversas determinações e recomendações de que fossem feitas melhorias, mudanças. Essas mudanças não foram feitas pela empresa, essas melhorias não foram adotadas pela empresa, o que gera uma situação muito preocupante, porque existe uma permissão para determinados tipos de barragem, mas eu acredito que o legislador não havia pensado no tamanho da barragem. Uma barragem que chegasse a ter dejeitos de equivalente a 35 andares de um prédio. Então, isso tudo tem que ser sopesado. Além disso, não foi feita uma correta avaliação do tempo que as pessoas precisam para se deslocar caso ocorra algum problema. A Justiça indeferiu também o pedido de bloqueio antecipado no valor de R$100 milhões, já que não é possível verificar desde logo a ocorrência de danos morais coletivos. Ontem à tarde, nossa equipe esteve com a promotora Mariana Leão, e ela disse que vai recorrer da decisão.
O certo é que a legislação tolera determinados riscos. Existem riscos que são permitidos. Toda empresa, todo estabelecimento tem um potencial de risco. Andar de carro representa um risco, andar de avião representa um risco. Mas até que ponto um risco é tolerável para o lucro de alguns? Até que ponto a cidade deve ser refém de uma empresa e ficar numa situação de insegurança? E moradores da zona rural de Patos de Minas, na região do Paraíso, reclamam que estão sem energia desde quarta-feira. A falta de energia gera diversos transtornos, entre eles aí a produção do leite. Nós entramos em contato com a CEMIG, pedimos respostas, mas ainda não tivemos retorno. E após receber novas reclamações de buracos em vias públicas, a nossa equipe de reportagem percorreu algumas ruas da cidade para checar a situação, que é preocupante. Na Rua da Prata com a Rua Granito, no bairro Residencial Barreiro, um buraco se abriu e já está levantando parte do asfalto. Um telespectador encaminhou algumas imagens e relatou que há semanas o local está assim e nenhuma ação foi feita. Na Rua Farnese Maciel, entre a Major Gotti e a Avenida Fátima Porto, também há um buraco próximo à calçada de um prédio. Este começou pequeno, quando um carro passava pelo local e o asfalto cedeu, abrindo um buraco. De lá para cá, a situação só piorou e também nenhuma manutenção ou operação tapa-buraco foi feita. Neste outro ponto, na Avenida Paranaíba, moradores chegaram a colocar uma cadeira para sinalizar que há um buraco na via. O trecho é bastante movimentado e próximo a uma descida, o que torna o cenário ainda mais perigoso e prejudicial para os veículos que porventura caíssem ali. Olha a situação, hein? Colocar cadeira para alertar o motorista aí, para não acontecer algo mais grave, né? A gente precisa realmente do olhar da administração pública para esse problema, que tem se repetido em diversas ruas aqui da cidade. E a seguir, a arquitetura hostil agride e exclui os mais vulneráveis. E mais de 1.200 espécies de animais estão ameaçadas e extintas de extinção aqui no Brasil. Uma resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicada essa semana, proibiu o uso de animais em pesquisa científica no desenvolvimento e controle da qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. O texto diz que será obrigatório no Brasil o uso de métodos alternativos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Mais um passo na luta contra a crueldade animal. E ontem, 3 de março, foi o dia intitulado pela ONU para celebrar a vida selvagem e a preservação de ecossistemas. A data chama a atenção da humanidade, especialmente para a importância da preservação da fauna, um alerta fundamental no Brasil, onde mais de 1.200 espécies animais estão ameaçadas de extinção. Um mundo menos diverso. Das 1.249 espécies animais ameaçadas de extinção, 358 delas estão criticamente em perigo. Comparando com a última publicação, 139 animais saíram do risco de extinção, mas outras 219 espécies entraram na lista. Entre os animais ameaçados estão o lobo-guará, que ocorre no Cerrado Mineiro, a onça-pintada, a anta, pica-pau amarelo, tubarão-martelo e mico-leão-dourado. Pelo aumento do número de espécies avaliadas, é natural que exista um aumento da quantidade de espécies ameaçadas. É claro que as várias ameaças que incidem sobre as espécies são um objeto de preocupação, né, que o Estado brasileiro tem que ter atenção para a reversão dessas ameaças, mas o fato da gente ter uma nova lista de espécies ameaçadas e também agora a proposta de atualizar ela com maior frequência anualmente,
é uma notícia positiva. Saber quais animais estão ameaçados é importante para que sejam feitos os planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas. Entre as ações está mais rigor na fiscalização ambiental nas áreas onde as espécies ocorrem. Além disso, projetos de licenciamento ambiental em áreas com espécies em extinção precisam ser feitos com mais cuidado. Um instrumento que é conhecido como Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas, os PANs, eles são elaborados pelo ICMBio, com a participação ampla da sociedade civil, então, tanto comunidade científica, como setor produtivo, e são discutidas, então, quais são as ações prioritárias para reverter essa condição de ameaça de extinção das espécies. Esse é o pacamã, um peixe endêmico do Rio São Francisco, espécie ameaçada de extinção. Estamos no Laboratório de Aquacultura da Escola de Veterinária da UFMG. Desde 2014, o peixe é tema de pesquisa. Já foram mais de 50 artigos científicos publicados sobre a espécie. Hoje a gente já conseguiu toda a tecnologia para reproduzir essa espécie em laboratório, com todas as condições controladas, produzir juvenis que podem ser utilizados tanto com a finalidade de repovoamento, e a gente também desenvolveu tecnologia para que essa espécie, apesar de ser carnívora, os juvenis consigam comer rações comerciais, e quem sabe no futuro ela possa vir a ser uma espécie que seja produzida comercialmente. Só que todo o trabalho está prestes a ser paralisado. Com o peixe na lista de animais em extinção, a criação em tanques fica inviável. Na natureza a gente tem observado o aumento da poluição nos rios, a falta de tratamento dos dejetos, dos esgotos, a falta de monitoramento mais eficaz em termos de evitar a pesca extrativa, a questão do reflorestamento, a perda das margens de floresta dos rios. Então todos esses fatores vêm fazendo com que não só o pacamã, mas como várias outras espécies de peixes venham diminuindo seus estoques naturais. A extinção de espécies gera prejuízo econômico e grave desequilíbrio ambiental, além, é claro, de significar o desaparecimento de uma espécie de vida por causa da ação do homem. A recuperação é possível, mas exige recursos financeiros e tempo. É o que mostra, por exemplo, o trabalho feito com tartarugas marinhas. Das 5 espécies que ocorrem no Brasil, 4 delas melhoraram seu estado de conservação, sendo que uma delas, a tartaruga verde, Chelonia midas, ela saiu da lista, ela era considerada vulnerável e passou a ser considerada quase ameaçada. Esses resultados positivos, eles são um resultado de 40 anos praticamente de ações de conservação para essas espécies, incluindo a criação do Centro Tamar na década de 90. Então, isso demonstra que, assim, as ações de conservação trazem resultado, mas elas são ações de longo prazo que precisam ser sustentadas a longo prazo e precisam ter uma priorização do Estado e da sociedade brasileira para que elas sejam efetivas. E também foi comemorado nessa semana o Dia Nacional do Turismo, setor importante para a economia. Nessa semana foram divulgados os números do PIB, o Produto Interno Bruto, resultado da geração de riquezas do país. O PIB brasileiro cresceu 2,9% e o setor de serviços foi o que puxou essa alta após a pandemia. E dentro desse setor, o crescimento do turismo chamou a atenção. Hospedagem, alimentação e recreação estão entre as áreas que mostraram melhor desempenho, principalmente no final do ano passado. Em Minas Gerais, a atividade turística é considerada um dos pilares da economia do estado. E o turismo sustentável tem garantido destaque a destinos mineiros. Um novo carnaval para Diamantina foi a proposta da Secretaria de Cultura, que concorre como iniciativa de turismo sustentável. Um projeto ousado, já que o carnaval na cidade era famoso e há muitos anos funcionava em um modelo que atraía turistas.
Mas a avaliação é que a festa já não era aproveitada pelos diamantinenses. Os restaurantes passaram a manter o seu próprio cardápio, a não fechar, né? A gente criou o Gastrofolia, que foi muito interessante, sabe, assim, elegendo mesmo, eles criaram pratos, né, ou drinks especiais, né? Então, para exatamente a maneira de fazer essa oferta qualificada, diversa e continuada, né? Diamantina tem o título de Patrimônio Mundial concedido pela Unesco. A cidade também é conhecida pela música, já que reúne inúmeras iniciativas e tradições musicais importantes, como a Vesperata. Um dos objetivos na revitalização do carnaval era conciliar todas essas características com a festa popular. O concurso 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis premia anualmente boas práticas sobre turismo responsável. Para serem elegíveis, os municípios devem atingir pelo menos 60% dos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo GSTC, Conselho Global de Turismo Sustentável. Os vencedores passam a integrar a rede e recebem um relatório detalhado de como podem avançar ainda mais como destinos responsáveis. O outro exemplo finalista vem de Capitólio. É o Complexo da Cachoeira da Capivara. O espaço é uma antiga área de mineração. Em 2003, a família Silva, atual proprietária, adquiriu a área e começou um processo de revitalização. A área degradada foi recuperada, as águas voltaram a ser próprias para banho. Todo o complexo foi construído com base em tecnologias sustentáveis. Toda a nossa construção e nosso trabalho é em prol da sustentabilidade, né? Então, assim, a gente já tem coleta seletiva, né? Onde hoje a gente consegue fazer o reaproveitamento, né? A reciclagem aí de 80 até quase 90% do lixo que é gerado aqui dentro. E nós temos energia solar, né? Nossa energia ela é toda fotovoltaica, 100% fotovoltaica, até porque a gente não tem a rede aqui, né? Então ela é 100% particular. E as nossas obras também, né? A sede nossa mesmo foi toda feita com tijolo ecológico, eucalipto. Então sempre utilizando materiais, prezando sempre a sustentabilidade, sabe? E ainda falando em datas comemorativas, no dia 1 deste mês foi celebrado o Dia Mundial de Zero Discriminação. A data criada pela ONU destaca a urgência e a necessidade de ação contra as desigualdades e contra qualquer atitude que limite os direitos. E a população de rua enfrenta diariamente a discriminação, que chega de diversas formas, inclusive na arquitetura e também nos espaços públicos das cidades. É o que nós vamos mostrar agora. Desempregado há 3 anos, Cleiton trabalhava como mecânico industrial em Contagem. Sem lugar para morar, ele se reveza entre os albergues da prefeitura e as ruas da capital para dormir. Ele conta que passar a madrugada na rua está cada vez mais difícil. O lugar onde você já dormia no tempo atrás era um lugar que dava para você ficar. Hoje em dia, o que eles fazem? Eles costumam jogar óleo diesel, costumam jogar piche, costumam jogar aquele sebo de gordura, aquela coisa que enceba e fede muito. E eles fazem algumas coisas lá de concreto, uns passeios de concreto pontiagudos. Não tem como você pegar ali, ficar ali. Jamais, é impossível. Cleiton é uma das mais de 9.000 pessoas sem teto em Belo Horizonte, de acordo com um levantamento feito pela prefeitura. Talvez ele não saiba o que significa o conceito da arquitetura hostil, mas sente na própria pele o que vem a ser. Geralmente, os ambientes que utilizam arquitetura hostil são projetados detalhadamente para desencorajar a população de usar ou frequentar os espaços públicos em determinadas atividades. Uma intervenção que, além de impedir o acesso, também dificulta a inclusão social. Exemplos disso podem ser encontrados em algumas praças do programa Adote o Verde da Prefeitura. Bancos divididos que têm mais de um encosto para os braços. Nas calçadas, estruturas pontiagudas impedem o acesso. Áreas cercadas com pedras e obstáculos para evitar aglomerações e a presença de pessoas em situação de rua. Neste viaduto, na região da Lagoinha, em Belo Horizonte,
uma barraca solitária desafia as condições impostas pelos obstáculos. Na visão deste urbanista, professor da UFMG, este tipo de estrutura traz isolamento social e potencializa a violência. A arquitetura hostil, na verdade, ela é produto de uma sociedade desigual, que trata as pessoas desiguais, de forma desigual e que quase como que classifica cidadãos de primeira, segunda e terceira categoria. Então, nesse sentido, a arquitetura hostil, ela impede com que o espaço público seja usado da forma que deve. Agora, se depender da lei, essas estruturas estão com os dias contados em todo o país. É que para combater e proibir o emprego de materiais, equipamentos e técnicas de construção hostil, já está em vigor a lei inspirada na luta do padre Júlio Lancelotti, um dos maiores defensores do livre acesso aos espaços públicos, não só em São Paulo, como em todas as cidades do país. Para este agente da Pastoral de Rua em Belo Horizonte, que já participou de grupos de estudos do padre Júlio Lancelotti, a lei também vai servir como um convite ao resgate da cidadania. Na verdade, o que precisa é se garantir políticas públicas, né, que garantam acesso à moradia, ao trabalho e renda, né, à saúde mental, né, ao cuidado, né, das pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas, né. Na verdade, a gente precisa de ações da sociedade, bem como do poder público, para realmente enfrentar esse problema e não mascarar essa realidade, não afugentar as pessoas, né? É muito triste, né, quando a gente percebe que na lógica das nossas cidades se coloca uma pedra debaixo de um viaduto, né, por exemplo, para expulsar pessoas daquele lugar, né? A gente imaginar uma pessoa se colocar no lugar dessas pessoas, né, que chega no final do dia procurando algum lugar para poder se abrigar, encontra pedras debaixo do viaduto, encontra um banco com uma barra, né, impedindo que a pessoa possa deitar, ou uma marquise, né, numa situação de chuva, onde ela não pode se proteger, né? Então, realmente, uma situação de violação muito grande, né, muito complexa para as pessoas em situação de rua. A seguir, moradores dos bairros Chácaras Caiçaras instalam câmeras de segurança para monitorarem o local. Moradora do bairro Jardim Paulistano denuncia lote sujo. Relata que encontrou 4 escorpiões em um único dia. Uma moradora do bairro Jardim Paulistano reclama que 2 lotes vagos próximos à sua casa têm causado transtornos para sua família. Em um único dia, a mulher encontrou 4 escorpiões dentro da sua casa. E preocupada com o bem-estar das filhas, ela pede que os proprietários do lote cuidem melhor aí do seu espaço. Stephanie é moradora do bairro Jardim Paulistano. Próximo à casa dela, há 2 lotes vagos que têm causado problemas, devido ao aparecimento de animais peçonhentos. Em um único dia, ela e o marido encontraram 4 escorpiões dentro da casa dela, vindos da parte do fundo da residência. Tem aparecido muito escorpião, cobra, aranha, né? Sem contar os pernilongos, mosquitos da dengue que aparece todo dia. E a gente está colocando as telas na janela, né, para ver se diminui. Porque a gente já comunicou a agente de saúde, né, a agente da dengue. Eles falaram que não pode passar com o carro do fumacê aqui por causa da área verde que tem aqui no fundo de casa. Só porque o mato já está tomando conta do fundo também da casa todinha. Mãe de 3 crianças e com uma pequena cujo quadro de saúde é mais delicado que o das demais, ela fica preocupada com os riscos oferecidos a elas. A Ana, ela é uma criança atípica, né? A gente está em busca do diagnóstico dela. Ano passado ela deu Covid e a gente quase perdeu ela. Então uma picada de escorpião, pegar a dengue é muito prejudicial a ela. Porque quando ela deu Covid, ela regrediu tudinho. Então se ela pegar uma dengue, vai ser muito complicado para a gente. É muito difícil essa situação. A mulher conta que já acionou a equipe de combate à dengue e às zoonoses na tentativa de resolver a situação. Mas devido à área verde nas proximidades, o que informaram a ela é que não tem muito o que ser feito. Por isso,
ela pede ajuda para que os proprietários sejam notificados e mantenham os espaços limpos. O proprietário ou os proprietários mantenham esses locais bem cuidados? Sim, que faça uma limpeza, né, para ajudar a gente, para ver se diminui, né, o aparecimento desses bichos peçonhentos, dos pernilongos, né, porque já que não tem como passar o fumacê, pelo menos a limpeza já ajudava, né, nessa questão. Tá ótimo, certo? E uma telespectadora entrou em contato com a NTV e denunciou que esse terreno que aparece nas imagens e que fica na rua André Otaviano de Carvalho, no bairro Jardim Europa, está tomado pelo mato. Segundo ela, no local deveria ter uma praça. Ela pede que o município faça a limpeza. Enquanto a população cobra a atitude da administração municipal para manter limpo o terreno público, a Prefeitura de Patos de Minas divulgou nessa semana que os fiscais de postura estão atentos aos lotes sujos. Segundo o município, mais de 1.080 notificações para limpeza já foram feitas neste ano. Somente nos bairros Laranjeiras, Caramuru e Cerrado, por exemplo, foram 130 áreas notificadas. Ainda de acordo com a Prefeitura, uma força-tarefa está marcada para os próximos dias, quando serão realizadas em novas vistorias nos bairros com maior número de áreas denunciadas e nos terrenos que já foram notificados. 150 multas foram aplicadas somente nos 2 primeiros meses deste ano. E limpeza do mato, além de prevenção ao surgimento de animais, também é questão de segurança. E para ter ainda mais segurança, em um local com muitos terrenos ainda, moradores do bairro Chácaras Caiçaras inovaram com o sistema de câmeras. O projeto de sistema de câmeras de segurança é pioneiro. Segundo a presidente da Associação de Moradores do Bairro, tem trazido retornos benéficos para quem ali habita. Nós já instalamos em 3 entradas e saídas do bairro, todas elas têm refletores, iluminação. Elas estão numa posição adequada para que nós possamos captar imagens das pessoas que entram e saem no bairro. Na entrada principal, isso também vai ser concluído, vai ser efetivado num prazo mais curto, né, vai ser finalizado, esse projeto vídeo monitoramento vai ser finalizado ainda este mês, né, para melhorar um pouco mais a segurança do nosso ambiente. As câmeras foram instaladas em pontos estratégicos no bairro e cada morador associado tem acesso às imagens em tempo real. Todas as câmeras têm uma central, essas centrais são independentes. Cada morador que está mais próximo dessas câmeras compartilha, né, com com a internet e com a rede elétrica para alimentar essas câmeras. Todos os moradores do bairro têm acesso às imagens via aplicativo. Durante uma manutenção nas câmeras, Cláudio diz que notou que uma jovem supostamente estava sendo perseguida, então ele foi próximo a ela para intervir que algo acontecesse. A gente estava fazendo um vídeo monitoramento, que a gente estava fazendo a entrega dessas câmeras e percebeu pelas imagens que tinha uma pessoa com atitudes suspeitas, que estava saindo do mato e saiu correndo. E essa moça estava com roupas de academia, estava vindo em direção à casa dela e eu percebi ele numa atitude muito suspeita, que essa moça ia para um lado, ele ia para o mesmo lado dela. E a gente chegou com o carro lá e ficou fazendo a abordagem deles até ela chegar à entrada da casa dela aqui, que é a rua. E ele, pelas imagens que a gente vai disponibilizar, vocês podem ver que ele depois que a gente chega com o carro, ele tenta sair para um outro sentido. Luciana diz que futuramente o planejamento é de que a Polícia Militar tenha acesso também em tempo real às câmeras. Essas câmeras terão as imagens compartilhadas com a Polícia Militar. A Polícia Militar vai ter o acesso em tempo real, em caso de necessidade. Como todos os moradores têm, os moradores do bairro, os que contribuem, têm o acesso às imagens das câmeras. A Polícia Militar também vai ter, para poder melhorar um pouco o trabalho, no caso de necessidade, né, da polícia, que é uma parceira nossa aqui também. A presidente ainda fala que novos projetos serão implementados para o desenvolvimento do bairro. Outro deles é travessias elevadas. A gente vai tentar, junto ao Poder Público Municipal, colocar travessias elevadas próximas a essas câmeras, em outros pontos aqui do bairro também, para melhorar e diminuir um pouco a velocidade de veículos que trafegam por aqui. Melhorar, inclusive, a captação das imagens que as câmeras fornecem para a gente, né, de veículos que circulam pelo bairro. E, dentre outros, são vários projetos que a gente tem em mente para desenvolver.
A seguir, você vai ver como a tradicional limonada passou por 3 gerações em um negócio no Mercado Central de Belo Horizonte. E Mamoré não marca e empata dentro de casa pela Copa Amapá. Você vai conhecer agora a limonada mais famosa da capital mineira, servida dentro do Mercado Central de BH. Uma receita simples que completa 85 anos e que ajudou a criar 3 gerações de uma família. Uma pausa para um copo de limonada. O gesto simples se incorporou ao cotidiano de Leandro de tal forma que o tempo foi passando e já faz 40 anos que quase todo dia ele segue esse ritual. A bebida alivia a sensação de calor e, ao mesmo tempo, simboliza lembranças guardadas com carinho. Tradição de vir no mercado desde a época que eu era menino. Minha mãe vinha na Praça Raul Soares para a gente passear, assistir cinema ali. Então isso me lembra muito. O mercado, a gente vinha no mercado, como menino também, né? Com meus pais. É uma tradição de Minas Gerais, é o mercado. A combinação de água e limão pode não parecer a receita mais elaborada, mas é justamente na simplicidade que mora um dos segredos desse sucesso. Em uma loja pequena no Mercado Central, a bebida começou a ser vendida por iniciativa de um empresário português chamado Américo. Anos depois, o baiano Gabriel Amorim entrou nessa história. E ele veio para cá em 48, ele tinha 20 anos. E ele começou como carregador no mercado e depois o seu Américo viu que ele trabalhava muito bem e começou a trabalhar com o seu Américo. O seu Américo convidou ele para trabalhar, ele ficou de ajudante do seu Américo. Aí depois virou sócio e depois comprou a loja dele. Seu Antônio, ou melhor, tio Tonho, é filho de Gabriel e começou a trabalhar com o pai na loja em 1965. Durante 50 anos, a parceria entre os dois foi a base para levar o negócio adiante. Hoje, ele segue como presença marcante por aqui e guardião de muitas memórias. Viu o mercado mudando, as lojas, antes as lojas aqui tudo de ripa, hoje tudo concreto, tijolo. Toda essa história, que começou em 1938, foi conduzida pelo vô Gabriel por 67 anos. A partir de 2015, com a aposentadoria do principal responsável por todo esse sucesso, tem início uma nova fase para o negócio que é o mais antigo aqui do Mercado Central. Hoje, o grande compromisso da família é manter esse legado, trazendo pitadas de modernidade a uma receita que já existe há 85 anos. A bebida foi parar também nas redes sociais, como forma de atrair mais clientes e compartilhar histórias. Chapéus e outros produtos vieram para reforçar a marca, criada pelo Rodolfo, que desde 2016 integra a equipe que mantém a loja funcionando de segunda a segunda. Além das redes sociais, a gente tem feito parcerias, colaborações, tanto com artistas quanto com outros estabelecimentos, né? Então, cada vez mais que a gente traz novos públicos, eles ajudam a contar a nossa história para a cidade de Belo Horizonte. Vô Gabriel faleceu no ano passado, mas segue por perto não só como uma foto na parede. Ele deixou uma missão para a família: ajudar os clientes a construir novas memórias com essa bebida. E eu mesma, recentemente, comecei a fazer parte disso. E no vai e vem de tanta gente e dos 60 litros de limonada vendidos por dia, Raí se esforça para lembrar o que cada cliente pede. Você é prova, você vem toda semana pega 1 litro de groselha, 1 litro da tradicional, 2 litros de groselha ou 1 litro de cada? 1 litro de groselha e 2 da tradicional. 2 tradicional, eu confundi. E um copo com groselha pra você beber aqui, né? Aí eu tento lembrar dos pedidos e fazer com que o cliente fique mais à vontade. Mamoré e Agrovete se enfrentaram hoje pela Copa Amapá. A partida terminou em 0-0 e teve expulsão. Mamoré e Agrovec realizaram mais um clássico de Patos de Minas na Copa Amapá de futebol. O jogo aconteceu no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. A primeira boa chance aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo. O volante Henrique, da equipe do Agrovec, finalizou de fora da área e a bola passou por cima do gol. Aos 15 minutos, Juan, do Mamoré, fez boa jogada, driblou o goleiro, mas na hora da finalização,
acabou escorregando. Aos 32 minutos, boa chance para a equipe do Agrovec. Iago, camisa 11, fez um cruzamento rasteiro para o atacante Augusto, porém foi segurado e derrubado pelo volante Miguel, e por ser o último homem, foi expulso da partida, deixando a equipe do Mamoré com um jogador a menos. Na cobrança da falta, o meia da equipe do Agrovec, Hugo José, fez boa finalização direto para o gol, porém o goleiro Luiz Otávio fez uma belíssima defesa. No finalzinho do primeiro tempo, mais uma expulsão por parte da equipe do Mamoré. O meia Vitinho já havia recebido o cartão amarelo e quando sofreu uma falta na beirada do campo, o juiz autorizou o atendimento do jogador fora do campo, porém o mesmo voltou para dentro. Aí então, o árbitro mostrou o segundo amarelo e ele foi expulso. A equipe do Mamoré voltou para o segundo tempo com 2 jogadores a menos. Aos 5 minutos, apesar de desvantagem numérica, a equipe do Mamoré foi para cima e após um ótimo cruzamento do atacante russo, o zagueiro Elton cabeceou no canto do goleiro Júnior, que fez uma defesaça. A partir daí, o jogo seguiu morno, sem grandes chances e com muitas faltas e provocações por parte dos dois lados. Aos 51 minutos, o zagueiro Heitor cobrou o tiro de meta errado. A bola sobrou para o atacante Iago, que tocou para o companheiro, que finalizou na trave. O zagueiro Heitor tirou em cima da linha. No lance seguinte, aos 52 minutos, o goleiro Júnior do Agrovec cobrou uma falta do meio do campo, direto para o gol. A bola desviou, enganou o goleiro e pegou na trave. O zagueiro Nixon tirou para escanteio. Após o lance, o árbitro apontou para o centro do campo, decretando o final da partida. Para o meio-campo e camisa 10 da equipe do Mamoré russo, o empate tem sabor de vitória. Cara, esse 0x0 pra mim dá orgulho, cara. Sinceramente, pela circunstância que aconteceu no jogo, cara, a gente tem que comemorar com uma vitória. É ruim pra gente na tabela, mas a gente podia ter dado adeus à competição hoje. E cada um dos jogadores foi guerreiro, até os meninos que entraram, foi todo mundo guerreiro, conseguiu correr. A gente correu por 2, cara, todo mundo. E esse empate contra uma equipe que vocês sabem que tem uma qualidade muito grande. E eu acho que esse empate tá com sabor de vitória pra gente. Agora é focar no último jogo e conseguir os 3 pontos e a classificação. O jogador diz ainda que foi conversado no vestiário sobre a questão de manter a calma, por estarem com 2 jogadores a menos. Foi conversado muito essa parte psicológica no vestiário. A gente falou que, acima de tudo, o físico ia puxar muito, o técnico ia puxar, o tático ia puxar, mas ia ser decidido mentalmente esse jogo. Porque eles iam tentar pressionar, a gente também ia pressionar pelo fato de a gente ter perdido 2 jogadores, a gente ia querer também que eles tivessem um jogador expulso. Então eu acho que você tocou no ponto-chave. Eu acho que a gente conseguiu empatar esse jogo, que para mim é uma vitória, justamente na parte psicológica. Eu acho que todo mundo aí foi frio, teve que catimbar quando foi na hora que precisava, teve que brigar na hora que brigar, na hora que jogou, teve que jogar também. Eu acho que foi perfeito nossa partida psicológica, técnica, tática. Aquele negócio, né, cara? Infelizmente estava com a inferioridade numérica, mas eu acho que a gente fez mágica aí com o que a gente podia, o que foi proporcionado pra gente aí. O técnico do Agrovec, Vinícius Dog, concorda com a afirmação do meia russo sobre o empate ter sabor de vitória para o Mamoré. Esse jogo de hoje, esse empate 0x0 foi, o time adversário foi bom, mas nós deveríamos caprichar mais na finalização. Faltou isso aí. Né? Dentro da área, erramos o gol nos minutinhos, nós estávamos com 2 a mais, né? Faltou trabalhar mais a bola, que eu venho conversando com o pessoal, com a nossa equipe, tem uma qualidade técnica muito grande, né? Então, segundo tempo melhorou bastante, o primeiro foi bem, mas o segundo, com as expulsões do adversário, a gente deveria ter aproveitado melhor essa oportunidade na frente, mais trabalhado, né, mais em conjunto. Nós vamos organizar essa semana para o próximo jogo contra o Novo Andorinhas. O técnico também falou sobre manter a calma quando se tem superioridade numérica em campo. A gente vem orientando e conversando com cada um em grupo, por posições, né, cada jogador, para ter calma, paciência, né, principalmente a humildade dentro de campo, né, o respeito, né, que a turma nossa é unida, é união, né, que faz a força. Eu sempre falo com os meninos. A gente tenta acalmar e trabalhar mais a bola e envolver o adversário. Trabalhar na bola e envolver, a bola vai surgir nas redes, a bola vai surgir no ataque. Falta trabalhar a bola mais, o ataque, parecer mais clara para os atacantes fazer gol. Não está acontecendo. A gente conversar, orientar, né, se organizar, todo mundo, para a gente buscar os 3 pontos agora com esse jogo, esse serve de aprendizado. A gente vai consertar, melhorar para o próximo jogo. A equipe do Mamoré enfrenta agora o Cruzeiro da Prata fora de casa, na última rodada, precisando vencer para se classificar e precisando que o Novo Andorinhas perca para o Agrovec, jogo que acontece no Zama Maciel.
situação complicada aí para o Mamoré, né? Por hoje é só, obrigada pela sua companhia. Mais informações no site patujá.com.br. A gente volta a se encontrar na programação da NTV na segunda-feira ao meio-dia no programa Gui Boaventura e antes tem o Jornal 30 Minutos. Obrigada pela sua companhia, bom domingo e até segunda.